Entrando em live. Deixa eu dar uma verificada aqui como é que tá o som, se tá saindo direitinho. Testando o som da live. Testando 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Testando a live. Entrando em live. Positivo, o som tá saindo aqui direitinho, sim. Deixa eu dar uma verificada aqui como é que tá o som, se tá saindo direitinho. Deixa eu abaixar o volume um pouco aqui. Terminando de preparar aqui os documentos aqui, as informações direitinho. Vou passar para vocês. Já tô entrando. Testando a live. Vou baixar o volume um pouco aqui. Entrando em live. Positivo, o som tá saindo aqui direitinho. Preparar aqui os documentos aqui, as informações direitinho. Para vocês. Boa tarde, pessoal. Está entrando em live aqui, Rogério Gomes. Como sempre digo, a gente não entra sempre em live, a gente não tem, né, essa continuidade, né? Infelizmente por causa da questão do tempo, mas sempre que a gente pode, a gente está entrando em live para trazer informações para vocês, que a gente nem sempre consegue trazer, às vezes, nas postagens do dia a dia, né? E a gente vem para atualizar. Hoje a gente veio mais para falar sobre a questão da reunião de ontem, de apresentação do projeto Iguaçu, aqui em Belford Roxo. Apresentação do projeto Iguaçu Novo PAC, né? Essa nova fase que está começando, tá bom? Então, eu peço a Deus que Ele venha colocar as palavras certas na minha boca para poder passar para vocês. Ele vem guiar, vem repreender todo o mal, que muita gente torcendo contra. Não é contra mim não, tá? É contra a população mesmo, que a gente vê. Então que Deus venha abençoar, venha guardar, venha fazer essa mensagem, essa informação, na verdade, que a gente vai estar trazendo aqui, porque a gente não vai estar trazendo nada da nossa cabeça, como eu sempre faço, mas a gente vai estar trazendo para vocês aqui esclarecimento sobre, documento, é um monte de registro que a gente tem, né, ata, lista de tudo. A gente vai estar trazendo para vocês aqui, para poder estar esclarecendo alguns fatos para vocês entenderem a coisa, tá? Então, se quiser, tá mandando um convite aí para os seus contatos, para alguma liderança, para algum familiar. Mas eu também peço a vocês que participem da live, deixem um comentário, uma pergunta aí, conforme vocês foram ouvindo, né, o assunto. Se quiser deixar a pergunta aí, eu vou tentar estar respondendo para vocês, vou tentar estar esclarecendo para vocês a respeito da sua dúvida, da sua sugestão ou alguma coisa assim, porque eu não sou o dono da verdade não, tá? Sou o dono da verdade não. A gente vem aqui trazer aqui informação a respeito do trabalho que a gente faz, porque é um trabalho do movimento popular, né? Não é para mim em si, eu também sofro a consequência, é claro, né, diretamente das coisas que acontecem, né? Principalmente em relação ao projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação, controle de enchente, né? Então todo mundo que sofre enchente, como eu, como a minha família, como os meus vizinhos aqui, então essa mensagem é diretamente para você, ou para você que gosta de participar da política pública, né, de opinar, de saber o que está acontecendo, até para saber em quem confiar, não confiar no próximo voto, quem votar e quem não votar, né? Então é para você essa informação, ok? Então, se você puder deixar a sua participação, curtida, comentário. Essa live, lembrando mais uma vez, como o Facebook hoje tem uma regra que a live agora só fica disponível, né, no Facebook por 30 dias, 31 dias, se não me engano, acho que é 30 dias. Então o que a gente está fazendo? A gente está gravando a live e depois a gente vai salvar a live e vai jogar lá no nosso canal do YouTube, tanto do Controle Social do Projeto Iguaçu, é só ir lá no YouTube e digitar Controle Social do Projeto Iguaçu que você vai achar a gente. E também, né, no canal 2 do blog do Lote 15. Só digitar lá no YouTube também, blog do Lote XV, né, que é em romano. Blog do Lote XV, que é blog do Lote 15. Canal 2, você vai achar a live, também vai estar lá. Não agora na mesma hora, é claro. A gente deve botar lá para segunda amanhã, né, provavelmente. A gente salva a live daqui do Facebook e a gente lança ela
lá no canal do YouTube, aí lá vai ficar eternizado lá, é mais um registro, né, documental nosso a respeito de informações, né? O que acontece? O Projeto Iguaçu, como vocês sabem, que é o projeto de controle de inundação, né, começou lá as obras de fato lá em 2009, paralisaram mais ou menos em 2012, por causa da questão de irregularidades. Algumas coisas foram feitas, boa parte dessas coisas, como a estação de bombeamento do lote 15, não estava incluída, não estava prevista essa construção dessa estação de bombeamento no escopo principal do projeto, tá? E a gente tem prova disso, não estava previsto. Não havia previsão naquela época também do reassentamento de famílias, né? Não estava, só tinha previsão realmente de algumas dragagens, de alguns serviços de desassoreamento, né? E, entre outros serviços, algumas praças inundáveis, alguns parques, algumas coisas, né? Mas não tinha previsão de reassentamento, que eu me lembro, não tinha previsão de reassentamento, e a gente começou a cobrar isso, porque não tem como mexer nas áreas de risco, na área de inundação, se não tirar as famílias que estão morando dentro da bacia de inundação. Não tem como, né? Então a gente cobrou, bateu de frente lá com o sistema lá na época lá e conseguiu incluir o reassentamento de família também, que segundo o Luiz Renato Vergara, que hoje coordena o projeto Iguaçu dessa nova fase, chegou a mais ou menos 3.500 famílias, né? Não estou falando que a gente tenha indicado 3.500 famílias. Não, nós cobramos que o projeto incluísse também o reassentamento de famílias, e o INEA, né, não sei se junto com as prefeituras, foi que foram fazendo os levantamentos, a gente até participou de algumas visitas técnicas, mas definir os locais onde iriam sair essas casas, essas famílias que passaram pelo reassentamento. Algumas receberam apartamento, algumas foram indenizadas, outras compraram uma casa através do compra assistida, né, onde mede a casa, tem um valor, esse valor compra-se uma casa em outro local. Na ideia do INEA era para que a pessoa não viesse comprar casa numa outra área de risco, que é o que na verdade aconteceu, porque eu conheço pessoas que saíram de um lugar da área de risco e depois o INEA autorizou comprar em outro local. E tá, e se tentar ponderar comigo, eu trago a pessoa na live aqui ao vivo para falar, comprei sim lá em tal lugar assim, assado, e o INEA aprovou. Então tem falhas no sistema, mas, como estou falando para vocês, então a gente conseguiu interferir algumas coisas. 3 pontes foram incluídas, pontes baixas foram incluídas, inclusive a ponte lá de Santa Marta, como já falei antes, que é a ponte lá da Joaquim da Costa Lima, foi substituída. Hoje já está com uma vazão ruim, de novo, vai ter que substituir de novo, e infelizmente a obra não foi bem feita. A ponte da rua José Carlos Ribeiro Lopes, também localizada ali mais ou menos ali no Maringá, também foi substituída. E uma outra que eu não lembro, na verdade, agora no momento, é muita informação, né? A gente não consegue lembrar nem de tudo, mas a gente conseguiu interferir no processo, né? Mas voltando para aqui, para retomada do projeto Iguaçu, o que acontece? Nós fizemos parte do controle social da primeira fase do projeto Iguaçu. Ou seja, nós passamos por uma eleição, por uma organização do INEA, junto com a Fase Rio, que era a ONG responsável pelo trabalho técnico e social na época. Então a gente passou por essa fase, né, de organização e de eleição dos comitês locais de acompanhamento, né, onde foram eleitos essas lideranças, né? E na época, né? A gente tinha que apresentar a lista de presenças das reuniões aqui. Tinha várias listas de presenças de moradores das reuniões que foram feitas, né? As listas de presença aqui são duas, né? Aqui de uma data, aqui de uma outra data. Essa aqui de 2010, essa aqui também de 2010 também. Uma de 15 de abril de 2010. 15 de abril de 2010. E a outra de 19 de março de 2010. Né? Aqui, telefone, assinatura, rúbrica das pessoas, reuniões que chegou até ter 200 pessoas, nós chegamos a participar, tá aqui, tá? Tá aqui. Várias listagens nós temos.
Então foi feita a eleição, a convocação do bairro, foi feita a eleição na época para a eleição dos comitês locais, né? E nós fomos eleitos aqui no lote 15, né? E depois que elegeu esses outros representantes, né? Que foram aproximadamente 70 lideranças, segundo o INEA, não tinha como 70 pessoas ir ao governo do estado participar de uma reunião na secretaria, haja sala, né, para caber esse pessoal todo, tinha que ser o estádio, né, para caber, normalmente nem, como é que se fala, meu Deus do céu, ai meu pai, agora fugiu a palavra, aquele lugar que a gente se reúne, auditório, nem todo lugar tem auditório e cabe esse pessoal todinho, né, então é complicado, então é claro que foi determinado que se criasse uma comissão menor, né, que foi uma comissão executiva, que essa comissão composta, né, por aproximadamente 5 pessoas, iria fazer esse intercâmbio entre se reunir com todos os comitês locais, com todas as lideranças, que trariam as demandas, e essas demandas eram passadas para a comissão executiva, que organizava esse trabalho, né? Organizava esse trabalho. Isso tudo não foi coisa que saiu da nossa cabeça também não, tá? Aqui, ó. Tudo isso passou por um planejamento, por uma organização, depois que nós passamos por capacitação e entendemos o que era o Projeto Iguaçu e como funcionaria esse controle social, né? Esse acompanhamento das obras, das intervenções, do dinheiro, né? Durante o Projeto Iguaçu. Então nós passamos por capacitação, por organização, nós não tiramos isso da nossa cabeça. Né, tá aqui, ó. Isso aqui é um dos papéis de orientação aqui, ó. Participação social, Projeto Iguaçu, tá vendo aqui, ó, Bota e Sarapuí. Aqui tá dizendo aqui, ó, a dinâmica de funcionamento, formação das comissões temáticas, composição do Fórum Regional. Composição do Fórum Regional. Aí tá aqui, ó, comissão, né, tem a formação dessa comissão, tem os membros eleitos dessa comissão. Comissão executiva. Tá aqui o nome das lideranças. A região que ela representa aqui, ó. Tá e-mail dela, tá telefone das lideranças aqui, ó. Não é da cabeça do Rogério, não é da cabeça do Rogério, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, listagem de representantes de comitês locais de acompanhamento, tá aqui, ó. Dos todos os municípios. Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, Caxias, Nova Iguaçu. Tá aqui, tudo registrado, tudo guardado. Aqui, ó, a lista da composição do Fórum Regional. Aqui, ó, as entidades participantes do Fórum Regional. Aqui, ó, tá aqui, ó. Segmento aqui, ó. Olha o tamanho da lista, olha o tamanho da lista. Vocês estão vendo, né? O tamanho da lista. De entidades que eram para participar e uma parte das reuniões esvaziadas, né? Boicotavam, na verdade, a população na hora da discussão. Eu quero deixar bem claro aqui que algumas coisas que as pessoas não entendem é o seguinte. O trabalho que nós fizemos, que nós temos feito, né, não é um trabalho de intromissão, não, tá? Não é nós de intrometemos, não, somos metidos, vamos lá e a gente quer porque vamos fazer. Não. O controle social é lei. É lei, previsto na Constituição de 1988, previsto no Estatuto das Cidades. Controle social é o acompanhamento, né, público, né, do movimento social em obras vultuosas, em obras do governo. Isso é determinado em lei, então não é qualquer obra. Algumas obras sofrem controle social e o Projeto Iguaçu foi determinado que fosse feito através de controle social, tivesse essa participação. Para quê? Para aproveitar o conhecimento das pessoas que moram na região. Entendeu? Porque o engenheiro não mora na região, ele não vê o que acontece no bairro, ele não sabe qual é a movimentação da água, ele não entende essa dinâmica. Então o morador que passa por ele sabe, ó, enche aqui, enche ali, essa rua é assim, essa rua é assado, esse dique não tá legal, essa área aqui, ó. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o morador, ele usa a expertise dele de morador dentro do projeto para poder estar opinando e ali poder estar fazendo os alinhamentos na intenção, na verdade, da obra ser potencializada e dar o melhor resultado. Tá entendendo o que eu tô falando? E dar o melhor resultado. Então, né, sempre que nós vamos participar de qualquer atividade do projeto, a nossa participação, enquanto comitê local de acompanhamento, é uma participação propositiva, entendeu? De levar proposta, de levar demandas. Você entendeu agora? Então esse é o nosso papel. O nosso papel não é chegar numa reunião do Projeto Iguaçu
seja qual for em qualquer município da Baixada, ir lá e ficar calado, porque nós temos o direito de falar sim. Nós temos direito de concluir o nosso raciocínio sim. Não é do jeito que o INEA quer, que o governo quer, que a coordenação... Não é do jeito deles. Não é do jeito deles. Nós temos o direito de concluir o nosso raciocínio, porque senão está cerceando o nosso direito. Entendeu? Senão está cerceando o nosso direito. Então a comissão serve para quê? Serve para quê? Serve de fantoche? Serve de espantalho? Serve de brinde? Né, para assinar uma lista de presença ou alguma coisa assim e referendar o governo a ir lá e descontar o cheque de 208 milhões ou o cheque de 160 milhões? Negativo. Nunca foi assim. Nunca foi assim. E nunca vai ser assim. Não vai ser assim. O movimento sempre vai se posicionar. Os representantes da população, de fato, que são moradores, vão se posicionar. Vão se posicionar, não tem medo de cara feia, não tem medo de cara feia. Não tem medo de cara feia. A pessoa que tem medo de cara feia, ela não vai participar do movimento social, ela não vai participar desse embate, não vai. Vai ficar em casa no sofá vendo televisão. Mas normalmente quem faz isso é quem não sofre na pele a consequência dos problemas. Aí é com ele. Mas se tá doendo, meu amigo, no teu bolso, se tá entalado na sua garganta, se dói no teu coração, se você sofreu um prejuízo, se a sua família sofreu um prejuízo, um trauma, alguma coisa, você tem o direito de cobrar sim. E tanto os direitos quanto as leis não funcionam no automático. Não funciona no automático. Não estou falando só aqui na área do Projeto Iguaçu, não, da política pública, estou falando em qualquer área. Não funciona no automático. Não adianta você chegar no órgão público que automaticamente a coisa vai funcionar para você, que você sabe que não é assim. Não é assim. Não é assim. Né? Ambos você precisa provocar. Você precisa se posicionar. Você precisa cobrar. Senão não acontece no automático. Por isso é importante você ter informações, que é isso que a gente está trazendo aqui agora. Em qualquer área que seja. Seja na área civil, familiar, criminal, em qualquer lugar, você tem que saber quais são os seus direitos e deveres. Para ali você poder se posicionar, falar e ser respeitado o que você está falando. Está entendendo o que eu estou falando? Então ontem aconteceu uma coisa chata na reunião. Né? Aconteceu uma coisa muito chata na reunião de Belfor Roxo ontem, que me deixou sinceramente aborrecido. Tá? Aborrecido, não desanimado, porque eu não vou desanimar e não vou recuar por causa desse tipo de situação. Eu já estou acostumado com isso. Entendeu? Mas aconteceu uma situação chata lá na reunião, né? Uma coisa que sempre acontece em reunião de apresentação de algum tipo de projeto, é comum que eu vou falar na verdade. Tá? É absurdo, mas é comum. Né? Se monta uma mesa, certo? Se monta uma mesa, onde essa mesa vai estar as autoridades naquele local. Representando órgãos, representando secretarias, representando a coordenação, né, a execução o grupo da execução da obra, o trabalho social e por aí vai. Se monta uma mesa que normalmente tem autoridade. Fazem a apresentação, cada um a sua apresentação, e depois dessa apresentação, normalmente é aberto ao público, né, o direito de fala, o direito de se posicionar, de perguntar, de tirar dúvida, de fazer sugestão, de fazer alguma indicação, alguma proposição, e por aí vai, mas é direito de fazer isso. Isso é normal, entendeu? Mas, uma coisa que sempre acontece, que a gente sempre fala e é comum, absurdo, mas comum, é quando, né, as autoridades fazem a apresentação dela bonitinha, né? Ah, lindo e maravilhoso, vamos gastar... Deixa eu só... Deixa a luz apagou aqui, só um minuto, um minutinho. Fazem a apresentação, cada um a sua apresentação, e depois dessa apresentação... Minuto, então voltando já. Só um minuto aqui que deu problema aqui nos fios aqui. O direito de fala, o direito de se posicionar, de perguntar, de tirar dúvida, de fazer sugestão, de fazer alguma indicação, alguma proposição, e por aí vai. Mas é direito de fazer isso. Isso é normal, entendeu? Mas, uma coisa que sempre acontece... deu ruim na luz aqui, vai sem luz mesmo. Daqui a pouco ela resolve ligar aqui. Então, voltando. Então, como eu estou falando, é comum. As autoridades fazem a apresentação dela. E depois você sabe o que ela faz? Na hora que a população vai falar, na hora que as lideranças vão falar, que quer cobrar diretamente para essas autoridades que estão lá, elas metem o pé, filho.
Ela mete um pé, eu tenho uma outra responsabilidade, eu tenho horário, meu horário já deu, eu tenho que ir para uma outra atividade. E como é que fica a discussão? Como que fica a discussão? Né? Como que fica a discussão? Não ouve a gente. Não ouve a gente. Às vezes deixa um assessor, cada secretaria, lá, nem sempre deixa, e ele faz algumas anotações. É o mínimo que acontece. Entendeu? Fala, Marcos, tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Vai escutando aí, tá? Vai escutando aí. Então, normalmente eles fazem isso, né? Aí, o que acontece? Eles não ouvem nada de reivindicação que a gente vai fazer, né? Não ouve. Não ouve as nossas reivindicações. Então já é uma grande falha nisso. E, por outro lado, na hora que você tem o direito de fala, querem medir a sua fala, né? Entenda, olha bem. Um morador ou uma pessoa que está desconectada daquele projeto, daquele processo, ele não tem muito conhecimento daquilo ali. Ele não vai chegar lá com informação plausível para poder estar se posicionando. Ele não vai ter, ele vai chegar lá, vai falar um minuto, às vezes nem um minuto, ele vai, minha ponte, minha rua, o meu... Mas ele fazer, porque ele não entende esse processo. Mas nós que já fazemos parte do processo, nós que somos tidos como exemplo do outro processo, da primeira fase do projeto, nós que fomos tema de livro, nós que fomos tema de dissertação, nós que fomos tema de doutorado, nós que fomos usados como exemplo em faculdades e em seminários, o nosso trabalho de controle social, especificamente do Projeto Iguaçu, porque eu vejo, porque eu leio, porque eu pesquiso, eu encontro meu nome, minha foto, eu encontro foto nossa, lá citando o nosso trabalho que a gente fez. Aí quando chega numa reunião dessa, que a gente precisa se posicionar, porque a gente precisa explicar para quem está chegando agora como que o processo funciona, simplesmente eles não deixam a gente falar. Eu vou botar um trecho aqui, o trecho que eu separei da minha fala, aonde eu sou interrompido pelo menos 2 vezes na minha fala, que atrapalhou o meu raciocínio. O que aconteceu foi o seguinte: sempre que eu vou participar da reunião, eu falo de cabeça, né? Eu lembro alguma coisa e vou falando, mas é muito difícil, porque você acaba esquecendo alguma coisa que você tem que falar. E isso atrapalha muito, entendeu? Porque alguma coisa você tem que encaminhar, que você tem que frisar, você não consegue porque você esqueceu. Então o que você faz? Você chega e anota. Você anota hoje, ou você anota de caneta, ou você digita, né? Pra você poder saber que foi exatamente o que eu fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Em 15 anos de Projeto Iguaçu, eu nunca fiz isso. Aí eu cismei de fazer o quê? De digitar o que eu precisava falar, o assunto que eu precisava falar. Aí quando eu digito, me organizo, me programo para fazer essa apresentação, né, essas colocações ali dentro de mais ou menos 5 minutos, que eu testei em casa ainda. Aí quando chega, e normalmente na reunião se dá 5 minutos para cada um, às vezes a gente até cede um pouco, mas você vê isso no Senado, no Congresso, você vê isso na Câmara de Vereadores, você vê em tudo quanto é lugar, sempre existe uma tolerância. Aí você sabe o que a coordenação faz? A coordenação da reunião, do projeto, ela joga pela metade o tempo, 3 minutos, e ainda pondera com você o que você está fazendo, pô. Isso é perseguição. É absurdo isso, absurdo. E fica aqui o meu protesto. Absurdo. Para mim isso é perseguição, para mim isso é incompetência para poder estar coordenando um processo importante como controle social do Projeto Iguaçu. E com certeza são pessoas que não conhecem a enchente, não sofreu o problema, não sofreu o impacto do problema, não teve prejuízo no bolso dela. Entendeu o que eu tô falando? Não teve prejuízo no bolso. Então para ela, ó, ela cumpriu o horário da reuniãozinha dela que ela tem que fazer, ela pegou as assinaturas de quem presença, acabou, fiz a minha parte do meu trabalho, tá muito lindo e maravilhoso, se dane a demanda da população. É isso que você consegue entender. Entendeu? Deixa eu puxar aqui para você poder ver, né, como que foi a situação lá na hora que aconteceu lá. Deixa eu puxar aqui, me dá um minutinho só. Deixa eu puxar aqui. O trecho é pequeno, tá? É curto. Menos de um minutinho. Peraí. Deixa eu puxar aqui. Não é isso daqui, não.
Ela cumpriu o horário da reuniãozinha dela que ela tem que fazer. Ela pegou as assinaturas de quem presença, acabou. Fiz a minha parte do meu trabalho, tá muito lindo e maravilhoso. Se dane a demanda da população. Esses eventos climáticos extremos causaram mais de 600 mortes. Deixaram milhares de barulhados e grandes danos materiais na região. Intensas chuvas castigaram o estado durante vários dias. A recorrência e a gravidade dessa tragédia nos anos 80 e posteriormente, eu faço questão depois de terminar esse também. Porque sempre toda a festival é assim, sempre é executado. Positivo, é o direito de vocês falarem. Hoje ficou um pouco baixo, né? A recorrência e a gravidade dessa tragédia dos anos 80 e posteriormente anos 90 e 2000 destacaram a vulnerabilidade da Baixada Fluminense às eleições dessa pandemia. Continua, Rogério, só continua. Na boa, tá ok? Faz discussão de novo, por favor. Ok? Eu nem meu nome consigo falar. Acho que eu não consegui mexer aqui direito no mouse. Tem encaminhamentos para fazer, então se você fazer, a gente vai fazer. Ficou complicado mexer no áudio aqui, mas o que aconteceu? Esses eventos climáticos extremos causaram mais de 600 mortes. Deixaram milhares de Mas o que aconteceu foi que a gente simplesmente foi interrompido. A gente foi interrompido na nossa fala, pelo menos umas 3 vezes. O raciocínio foi quebrado daquilo que nós precisávamos. E posteriormente, porque bloquearam o nosso horário, o nosso tempo, não deixaram a gente concluir o raciocínio, como se a gente fosse qualquer outra pessoa que chegou lá e que não entende de nada, que não tem informação. É o direito de vocês falarem. É esse absurdo que aconteceu lá. Eu tomo isso só para mim. Eu tomo isso para todas as lideranças do mundo. Eles não estão batendo de frente comigo, estão batendo de frente com o movimento social que está lá para defender a causa da população. Entendeu? A gente não conseguiu fazer, concluir o nosso raciocínio, que estava previsto para 5 minutos. Não houve esse tipo de consideração. Pelo contrário, houve foi bate-boca da coordenação dessa fase do Projeto Iguaçu, lá que ninguém entendeu nada quem estava lá no local. Eu achei um vexame gigantesco, e não chamo vexame para mim porque eu estava lá exercendo o meu direito de liderança, de estar cobrando o direito de estar podendo falar, e eles não consideraram. Entendeu o que eu estou falando? Eles não consideraram. E a reunião seguiu. Aí sabe o que aconteceu? Porque eu tenho que bater palma. Tem que bater palma. Várias lideranças, inclusive da mesa, se manifestaram ao meu favor. Né? Um deles, eu posso citar aqui o nome, o subsecretário de Sustentabilidade de Belford Roxo, Gustavo Ferreira, que se posicionou e falou, não, mas eu quero ouvir o Rogério concluir a fala dele. Porque eu sei que ele tem conhecimento para passar para a gente, né, da primeira fase do Projeto Iguaçu. Posteriormente, né, o professor José Paulo Azevedo, né, que é integrante do grupo de trabalho do GAEMA, do Ministério Público, representante também da UFRJ, né, importante, né, liderança, né, da UFRJ, dos acadêmicos, né, dos especialistas dentro do Projeto Iguaçu, se manifestou da mesma forma. Quero ouvir a conclusão do Rogério. Depois, o professor Yoshi Saito, também, né, respeitado, conhecido na Baixada Fluminense pela participação dele dentro do trabalho, do movimento social e tudo mais, e servidor público do Estado, da Secretaria Estadual de Ambiente, se manifestou da mesma forma. Quero que o Rogério conclua o raciocínio dele. Né? E outras lideranças que também se manifestaram ao nosso apoio. Entendeu? E com isso, é claro que elas se sentiram envergonhadas, né? A equipe de coordenação se sentiu envergonhada e jogou a gente lá para o final para a gente tentar concluir o nosso raciocínio e o que a gente tentou fazer, mas não seguindo mais o texto. A gente foi de cabeça, esquecendo o que tinha que falar, mas a gente lembrou de muita coisa e eu peço a você que depois, ainda não está pronto, a gente está editando os vídeos ainda, né? Da reunião, que eu sempre faço isso organizado, mas a gente até amanhã, eu prometo para vocês que esse vídeo vai estar liberado já lá no nosso canal do YouTube do Controle Social do Projeto Iguaçu. A nossa fala que durou aí em torno de, que esse bloqueio delas em torno de 8 minutos mais ou menos, né? Que a gente estava explicando para as pessoas como que funcionaria o processo e que nós precisávamos de representantes sérios, responsáveis, honestos, comprometidos de fato com a população para participar desse controle social.
né? Porque se a gente não tiver pessoas de fato comprometidas, pessoas, entre aspas, vendidas, de rabo preso, como eu costumo falar, telhado de vidro, né? Não adianta que não vai representar a gente. Vai chegar lá e vai aceitar aquilo que está pronto do jeito que o governo quer que aconteça. Ela não vai se posicionar e falar, ó, isso aí não tá legal não, isso aí não tá bom não, do jeito que está acontecendo, porque da outra fase do projeto, meu amigo, a gente viu o que aconteceu. A gente viu o que aconteceu. A gente viu quadra de esporte fora da medida. A gente teve ciclovia desabando na Avenida Atlântica mesmo, em vários pontos desabando por falta de qualidade da obra. A gente viu asfalto afundando por falta de qualidade da obra. Tinha a questão da estação de bombeamento que não estava prevista, reassentamento que não estava previsto. E a gente lá cobrando, batendo de frente, cobrando, batendo de frente, para tudo isso ser incluído e a coisa começar a mudar. E a gente conseguiu interferir, de fato, no processo. Mas foi fácil? Não foi fácil, não. Na primeira reunião que aconteceu aqui em Caxias, por exemplo, né, eu já cheguei lá avisando para eles. Já como que seria o processo. E o aviso foi esse daqui, ó. A gente já chegou mostrando a primeira página do Jornal Extra aqui, ó, da data de 29 de maio de 2009, tá? Essa matéria aqui é o seguinte, olha lá, o PAC no seu bairro parou, ligue para o celular do ministro. O ministro, na época das cidades, de tanto a gente fazer cobrança, de tanto a gente botar pressão, o ministro das cidades, na época, o Márcio Forte, aqui, ó. O Márcio Forte, aqui, ó, divulgou o telefone dele no celular, no jornal, para poder dar resposta à população. E nessa matéria aqui, ó, essa matéria aqui está dizendo o seguinte, ó, diante da falta de informações da parte da Prefeitura, da Caixa Econômica Federal, sobre obras do Programa de Aceleração de Crescimento da Baixada Fluminense, o ministro da cidade, Márcio Forte, resolveu tomar uma atitude drástica e inusitada. Disponibilizou seu telefone e seu e-mail para a população. De tanto a gente bater e cobrar, dizendo que não tinha informação para a gente poder acompanhar dentro do Projeto Iguaçu. Aqui, ó. Isso aqui é um dos recortes que eu uso sempre. Aqui, ó. Olha aqui embaixo. Cidadão não tem como fiscalizar. Vamos ler aqui. Faltam informações sobre obras. O cidadão que busca informações sobre o PAC, aqui, ó, vai ter muita dificuldade para conseguir no site do governo federal, blá, 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 e blá, blá, blá. Aí vem aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso é muita coisa para ver. E a gente foi fazendo pressão. Vamos fazendo pressão. No dia da inauguração da estação de bombeamento, né? Mais uma vez nós fomos desconsiderados quando não chamou um representante da comissão para fazer parte da inauguração lá no palanque e poder falar representando o controle social. Ele simplesmente não chamou ninguém. Aí chega um monte de político que nada tinha a ver com a obra, que não foi indicada por eles, foi indicada pela comissão executiva, pelo controle social, né, pelas lideranças. Houve reunião da comunidade, houve reunião no lote 15, houve reunião no salão paroquial. Outras lideranças participaram dessa pressão, foram várias pessoas em cima para poder incluir a estação de bombeamento. Ela não foi indicação de deputado, ela não foi indicação de prefeito e muito menos indicação do ex-governador que foi preso, lembra? Isso, não foi a indicação deles. A gente tem prova disso, tem documento disso. Aí chega lá na hora, lá um monte de prefeito, um monte de deputado lindo e maravilhoso lá dando tchauzinho para cortar a fita. Pouca vergonha. São cambada de cara de pau. Entendeu? E aí, beleza. Naquele dia, que foi o dia 27 de outubro de 2010, né, o que a gente fez? Procurou os jornalistas que estavam lá na inauguração e levamos no bairro para poder ver como que a população estava. Aí você sabe qual foi a manchete do jornal do dia 28 de dezembro? Um dia depois? Foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá pensando que foi a inauguração da estação de bombeamento? Não foi a inauguração da estação de bombeamento, não. Tá aqui, ó. Obra contra enchente na Baixada. Marisa de Oliveira e o marido Joel ergueram uma barricada na porta de casa no lote 15 em Belford Roxo para evitar que a água
entre ontem Sérgio Cabral, o então lá ex-presidiário, inaugurou na Baixada uma obra para evitar enchente na região, mas moradores como Dona Marisa continuam em área de risco. Foi essa matéria do dia 28, que nós promovemos, certo? Não foi a inauguração, né? O nomezinho bonitinho dele, já cortando a fita, a fotozinha, não foi divulgada. E 15 dias depois, mais ou menos, eles pagaram uma capa do Jornal O Dia para poder falar da inauguração, porque passaram vergonha, tá? E o nosso trabalho na época, né? O nosso trabalho sério na época de estar divulgando, de estar passando informações para a população, ele foi tão percebido, né, que eu cheguei a receber ligação de Brasília, né? Que a gente tem matéria feita com o Jornal o Globo de Brasília, denunciando, né? Quando a gente fez a indicação, né, para construir o conjunto habitacional, quem é do lote 15 vai saber o local que eu estou falando agora. Nós fizemos uma visita técnica nos 4 campos e parte dali daquela terra seria comprada para construir o conjunto habitacional, para tirar as famílias do Parque Amorim e colocar naquele local. Só que o que aconteceu? Isso, ó, foi ficando no esquecimento. Tentaram abafar, não fizeram, né, a inclusão, e eu recebi um telefonema de Brasília, né, do editor-chefe Ronaldo Maltic, do Jornal Globo de Brasília, me questionando, né, sobre a questão se a gente tinha conhecimento que o Rio de Janeiro estava devolvendo 20 milhões para Brasília, devolvendo dinheiro que era para construir o conjunto habitacional. É uma pouca vergonha, né? Não é brincadeira não. Entendeu? E além, né, dessa matéria e outras matérias, porque a gente deu entrevista para o Jornal das 10 do Globo News, a gente já deu para tantos jornais que a gente nem lembra agora. Na verdade, a gente foi chamado para ser aqui, ó, a matéria aqui praticamente de capa, né, do Dia do Blogueiro, né, da Baixada Fluminense aqui, ó. O Dia do Blogueiro, tem o Dia Nacional do Blogueiro. Na época, nós fomos chamados para fazer a capa do Dia do Blogueiro no jornal O Globo, Caderno da Baixada, tá aqui, ó. Política municipal se faz na rede. E esse blog aqui, que é o mesmo blog que está na rede até hoje. Essa matéria aqui foi publicada no dia 16 de abril de 2011. Eu sei que está ao contrário aí, mas dá para vocês verem. 16 de abril de 2011. Mas as nossas páginas estão no ar desde 2009. E está lá. Tudo registrado que aconteceu. Está lá, guardado lá. Ou seja, nós temos um histórico do nosso trabalho de participação. Nós temos a experiência do conhecimento do que deu certo, do que não deu certo, e qual o caminho que nós devemos pegar agora para a coisa funcionar melhor, né? E a gente não tem o direito de falar. Eles tentam bloquear a gente, eles tentam minar a gente, eles tentam boicotar, sabotar a gente na hora de fazer o nosso posicionamento. É um absurdo, mas é isso que a gente passa, né? Mas se for assim, por mim tudo bem, porque a gente vai continuar se posicionando, a gente não vai se calar. Não vai se calar. Quem vai ter problema, na verdade, vai ser eles, porque vão ter reuniões tumultuadas, né? Porque não sabe organizar uma reunião, porque não sabe respeitar o posicionamento do movimento social, porque não sabe criar regras melhores que venham contemplar tanto a mesa, quanto as autoridades, quanto o movimento que está representando a população, que não está ali para falar pouco, e nem rápido, e nem fazer do jeito que eles querem. Tá ok? Então isso aqui é um vídeo de protesto, é uma live também de protesto, né? E a gente fez alguns encaminhamentos lá ontem, né? Eles entregaram um panfleto lá, né, um folder, dessa fase do Projeto Iguaçu em Belford Roxo, tá aqui. Eu não li ainda, é muita informação, é pouco tempo. Aí eu ainda vou ler esse panfleto aqui, tintim por tintim, que isso aqui é prova, né, para fazer o dever de casa. Eu acredito que assim como o Caxias tem um caderno que eles deram pra gente, do cronograma, deve entregar um cronograma desse também pra gente, daqui de Belford Roxo, pra gente poder estar acompanhando. E nos encaminhamentos foi aquilo que eu falei, a gente encaminhou. Primeiro, como a gente sabe que as áreas de inundação, né, que foram retiradas das famílias da área de risco da época, por falta de fiscalização ao longo desses quase 15 anos, essas áreas foram novamente invadidas e ocupadas novamente. Essas áreas precisam ser desocupadas, o INEA sabe disso, e a prefeitura, mesmo não tendo se manifestado, sabe disso, né? Então o INEA vai fazer o dever de casa, porque a gente vai estar cobrando fazer o dever de casa, e a gente encaminhou pelo menos 3 coisas na mesa, fez indicação, que foi a criação de um grupo de trabalho,
intersetorial da Prefeitura, como a gente fez em 2014, né, um grupo intersetorial de várias secretarias, incluindo Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria, Gabinete do Prefeito, juntamente ao INEA também, né? E a gente espera que o controle social também faça parte desse grupo de fiscalização para coibir as novas invasões, para retirar essas famílias da área de risco, para poder liberar essas áreas. Eu estou em casa, tá, tem cachorro, faz parte. Entendeu o que eu estou falando? E nós propusemos também o quê? Que a reunião de ontem, que foi de apresentação do projeto para a população, que aconteceu lá na Pian, contempla, beleza, algumas lideranças, algumas pessoas que moram naquela região, mas isso precisava se ampliar. Então a gente propôs que acontecesse mais 3 reuniões, pelo menos, que é uma reunião, só um minuto, mais 3 reuniões pelo menos, que seria uma reunião na região do lote 15, para falar do projeto para as pessoas aqui, moradores da região do lote 15, que aí vai atender Jardim Brasil, Parque Amorim, Vale do Ipê, Jardim dos Pinheiros, Parque Colonial, todo mundo que mora nessa região, até Roseral, Maringá, Avona, né, contempla o lote 15, não fica longe para poder se deslocar. Então, no lote 15, fazer uma reunião dessa de apresentação para entender qual é o processo, quais são as intervenções que vai fazer nessa etapa do projeto Iguaçu. Fizemos a proposta, ou seja, a segunda proposta. A primeira, a criação do grupo de trabalho, certo? O grupo de fiscalização. Segundo, as reuniões. E terceiro, deixa eu lembrar aqui, meu pai. Como é que a cabeça, tá vendo? Na hora que a cabeça falha. Espera aí que eu vou lembrar aqui. E terceiro, deixa eu ver aqui. Tá aqui anotado aqui. Todo mundo que mora nessa região, até Roseral, Maringá, o grupo e a realização de uma visita técnica fazendo todo o contorno previsto para a intervenção. Isso é importantíssimo, assim como aconteceu lá em Caxias e aconteceu na primeira fase também. A gente precisa ir com o INEA, com os técnicos, nos locais aonde vai acontecer a intervenção, para a gente entender se realmente é aquilo dali que vai fazer e vai dar certo e vai contemplar o local, né? Realmente vai resolver o problema. Por quê? Por que isso? Porque a coisa não vem pronta, é isso que vocês têm que entender. Não vem pronta, o prefeito anunciou, o governador anunciou, beleza, vamos bater palma. Só não funciona assim, pessoal. Não funciona assim. Citando um exemplo aqui, por exemplo, não é a primeira vez, mas eu vou citar um exemplo recente para vocês poderem entender. Um exemplo, tem vários, mas eu vou citar um exemplo recente para vocês poderem entender. Aqui no lote 15, né, tem a Rua Impala. A Rua Impala, ela se trata da antiga rede, do trajeto, né, da linha do trem, da antiga rede ferroviária federal, que foi desativada na década de 90. Né? Então ela ficou, depois que tirou, né, os dormentes, né, os trilhos, virou uma estrada de terra. Né, que há meia hora atrás, um ano, sei lá, meia hora atrás, aí, lembraram aí, quebraram o galho de botar um asfalto aqui. Né? Na hora da eleição, vamos botar assim, há 2 anos atrás, alguma coisa, jogaram um asfalto rápido para poder calar a boca da população. Jogou o asfalto rápido nessa rua aqui, que é a Rua Impala. E nesse local aqui é o seguinte, desde que saiu a ponte da linha férrea, onde os moradores, inclusive eu, fazíamos a travessia andando com cuidado, inclusive, tá, só para citar, na época eu lembro que eu era criança, mas chegou a morrer pessoas atropeladas por trem fazendo essa travessia. Eu era criança, mas eu lembro, ainda está na minha cabeça a visão do cadáver lá no chão. Tá, eu lembrei isso aqui agora, não foi uma só não, pelo menos 2. Pelo menos 2, mas eu na verdade vi pelo menos 4 acidentes aqui, inclusive aquele do trem que atropelou um ônibus da Trel, né, lá na década de 80 e morreram várias pessoas. Né, corpo voou longe, derrubou parede de casa, troço absurdo. Mas quem é morador aqui sabe disso que eu tô falando. Entendeu? E deixa eu dar uma lidinha aqui no que o pessoal falou. Eu quero agradecer aqui também a presença do nosso amigo Rivaldo. Rivaldo, que é mais da área de saúde, né? Rivaldo é lutador daqui da região do Vona, do lote 15, né? Do Parque de Ferreira. Rivaldo está aqui dando os parabéns pra gente. Só tenho que agradecer a você, meu amigo, a tua participação. Né? Como é que é? Precisa fazer um reflorestamento no Parque Amorim, nas áreas onde os moradores foram retirados para não retornar, exatamente.
Tá corretíssimo você, tá corretíssimo você. Essa área tem que ser recuperada a parte ambiental dela, né? E tem que ser coibida as novas invasões, porque é uma área delimitada até no zoneamento urbano como área de risco. Uma área de inundação, uma área pulmão. Então, o que tem que ter naquela área ali? Árvore, plantação, essas coisas. E tem que ser proibido o acesso. Tem que ser fiscalizado, tem que ser colocado placas, né, sinalizado, que é proibido estar naquela área, fazer qualquer tipo de construção naquela área. Uma coisa simples, com uma placa eles nunca nem colocaram, Rivaldo. Só para você poder ter noção. Quero agradecer também aqui a participação do amigo André Barreto, o André, que tem o Lava Jato lá no Parque dos Ferreira. André sempre está acompanhando a gente. André, forte abraço, meu amigo. Você que sempre está correndo atrás também de melhorias aí para a tua região aí. É um cara articulado, né? Conhece o pessoal, os vereadores, os políticos e tal. André é muito gente boa, batalhador. E eu agradeço a sua participação aqui, meu. Um forte abraço para você. Deus continue te abençoando, tá? E o outro amigo que já estava aqui, que era o Roberto também, eu agradeço. Outras pessoas não aparecem aqui. Demora, né, interagir aqui o Facebook com a gente, não sei se ele boicota a gente, mas eu agradeço a cada um de vocês que está vendo agora e os que vão ver também posteriormente. Eu não fico aqui, agoniado, porque não entrou 100 pessoas na minha live, 50 pessoas na minha live. Não. Tá aqui o registro, vai ficar. O importante é ter informação para depois a gente poder voltar aqui atrás e verificar e lembrar, não, tal dia falou tal coisa mesmo. Não, o Rogério citou o assunto tal lá mesmo. É para isso, é para registro que está ficando aqui. Então, os encaminhamentos que a gente fez foi esse. A partir desses encaminhamentos aqui, a gente vai saber que a população vai ser contemplada. Ou seja, os moradores da região do lote 15 também, do lote 15 que eu digo, que abrange Vale do Ipê, aqui toda aquela região que eu falei, né, vão ser contemplados em quem poder falar e poder participar. Os moradores lá do Babi lá, né, uma outra liderança de lá, que é o presidente da Associação de Moradores de lá, que é o Sandro, tá? Eu não conhecia o Sandro pessoalmente, eu acompanhava o Sandro pelas redes sociais, as reivindicações do Sandro lá. Gostei de conhecer o Sandro, quero ter a oportunidade de conhecer ele melhor, conversar mais com ele e entender as demandas lá da região do Sandro. Mas o Sandro também fez alguns posicionamentos lá que eu achei interessantíssimo. Quero conversar com ele a respeito disso. Né? E outras lideranças, né? Então, uma reunião seria importante ali na região do Babi, porque poderia contemplar o quê? Os moradores do Roncalli, os moradores do Chavante, de São Francisco, se bobear até morador de Nova Aurora, que também não fica tão longe assim, morador de Santa Maria, de São Bernardo, poderia se deslocar ali para a região. Se for num local de fácil acesso ali no Babi, tipo numa escola, né, num local central ali dependendo, contemplaria. Então, a equipe de coordenação do Projeto Iguaçu pode avaliar um local meio termo ali na região que possa contemplar. Pode ser no Roncalli também, que possa contemplar os moradores daquela região, também poder falar. Né? E uma outra proposta seria, como o projeto ele vai atingir até a divisa com o Nova Iguaçu, né? Então, seria interessante fazer um também lá na outra ponta da cidade, lá na região lá entre Heliópolis e Itaipu, mais ou menos. Também propus fazer uma reunião naquela região para contemplar os moradores de lá. Deixando bem claro aqui o seguinte, essa reunião não é uma reunião para a gente ir para bater palma, para maluco dançar. Vocês têm que entender o seguinte, o Projeto Iguaçu, né, e isso, eu acho que foi isso que deixou lá, né, o pessoal lá da coordenação agoniado, revoltado e querendo me parar, né, é porque a gente não vai lá para bater palma para o governo. A gente vai lá para esclarecer fatos, né? Porque eles fazem a apresentação deles como se o Projeto Iguaçu tivesse vindo quebrar um galho e que eles decidiram na hora deles vir aqui e trazer um dinheiro para poder fazer a obra. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É mentira, pô, é mentira. É mentira. Aí a gente vai ficar batendo palma para eles? Estão quebrando o galho, não. Primeiro, Projeto Iguaçu lá atrás, a criação do Projeto Iguaçu. O Projeto Iguaçu foi criado na década de 90 porque o movimento social organizado da época, as associações de moradores, as ONGs, as federações de associação de moradores,
né, todo movimento religioso ou não, todo mundo estava cobrando melhores condições de vida na década de 70 e 80, greve, manifestação. Foi o auge das manifestações no estado do Rio de Janeiro. Não estou falando do estado, estou falando do Rio, estou falando do Rio. Foi o auge das manifestações. Foi quando houve a campanha das diretas, lembra? As diretas em 84. Eu estava lá nas diretas, lá na Cinelândia em 84, com a minha faixinha querendo também o direito de se manifestar. Então foi através da cobrança do movimento social de pressão em cima do governo, foi que o Projeto Iguaçu foi criado. Ele não é fruto da vontade do governo, ele é fruto da pressão do movimento popular. Aí sim, o governo reagiu. O governo do estado, após a pressão, após as catastróficas enchentes de 87 e 86, que mataram, né, mais de 600 pessoas, está na minha leitura de ontem, que mataram mais de 600 pessoas na Baixada Fluminense, né, após, né, aquele caos de enchente naquela época, o governo do estado delegou a COP, o FRJ, certo, que fizesse uma pesquisa, um levantamento na Baixada Fluminense e fizesse um diagnóstico para entender qual era o motivo das enchentes, o que provocava as enchentes, né? E esse levantamento, que levou em torno de 8 anos, mais ou menos, não é uma coisa rápida, nem simples, nem fácil de se fazer. Esse levantamento foi feito. E nesse levantamento, né, além deles rodarem toda a Baixada Fluminense, fazerem levantamento topográfico, geográfico, geométrico, tudo quanto é levantamento, eles investigaram até a história do Brasil. Investigaram o que aconteceu lá, as cartas da época do Império, as cartas de Sesmaria, né, daqueles que receberam lá, daquelas autoridades, vamos botar assim, lá dos coronéis, né, dos barões da vida, as cartas que receberam, o que dizia a respeito da Baixada, até isso foi investigado, para entender a região, o que tinha acontecido. E essa documentação virou o Projeto Iguaçu. Né, virou o Projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação e recuperação ambiental das bacias dos principais rios da Baixada. Rio Iguaçu, Rio Botas e Rio Sarapuí. Foi feito esse levantamento, né? E são vários diagnósticos, né? Cada um deles com 100, 200, 300 páginas. Eu li praticamente todos eles para entender a problemática, né? E esse documento, acredite se quiser, e esse documento da UFRJ, né, que um dos pais estava lá na nossa reunião, sempre está nas reuniões, que é o Dr. Paulo Canedo, sempre está nas reuniões, né, Dr. Paulo Canedo, ele é um dos pais, né, um dos idealizadores do Projeto Iguaçu. Já foi presidente da Serra, já ocupou um monte de cargo no governo, mas é técnico, é professor de pós-graduação da COP, o FRJ, professor dos engenheiros, olha bem. Então é uma das maiores autoridades em água, né, em hidrologia do estado do Rio de Janeiro. Né, crânio, né? E estava lá ontem na reunião também. E acredite se quiser, esse projeto criado e apresentado em 1995 foi para a gaveta. Foi para a gaveta. Foi para a gaveta em 95 e ele só começa a sair do papel no ano de 2007. Exatamente 2007. Quanto tempo depois? 95, 2005, 12 anos depois. 12 anos se passaram do Projeto Iguaçu ficar pronto o projeto executivo e ele sair do papel para começar a ser executado. 12 anos não, 14 anos, porque em 2007 ele começa a sair do papel, mas na burocracia. Estamos pensando em tirar o projeto do papel. Ou seja, em 2007 eles começam a emitir ofício. Em 2009, lembra? Apenas que começam as obras. Depois da gente ter sofrido as enchentes de 87. Só para você ver como é que a coisa protela, a coisa demora. A coisa poderia ter saído do papel antes? Sim, se houvesse vontade política. Aí você tem que pensar o seguinte. Não, então de 87 para cá, a gente teve mudança de governo do município. A gente teve mudança de governador várias vezes, de vereadores várias vezes, de prefeito várias vezes. A cidade de Belford Roxo emancipou basicamente em 90, 93, eu não lembro exatamente, né? Vai lembrando de todo mundo que passou pelo governo nessa época. Gíria política, cagaram e andaram pra gente.
cagaram e andaram literalmente. Perdão da palavra quem não conhece, é uma gíria política, tá? É que ignoraram a gente, quer dizer isso. Né? Deixaram a gente pra lá de lado, fizeram do jeito deles. Então ignoraram, tá ok? Eu cito sempre, por exemplo, né, quando veio a enchente de 2009, 2010, aquelas 4 catástrofes que estão anotadas aqui na minha leitura de ontem, que eles me atrapalharam, né? Tá aqui dizendo aqui, ó. Apesar do início do projeto, ó, tá vendo aqui as datas? Olha as datas aí, ó, das enchentes, tá vendo aqui, ó? Apesar do início das obras, sofremos as catastróficas 4 enchentes do dia 11 de novembro de 2009, 31 de 12 de 2009, a virada do ano, debaixo d'água, 15 de 1 de 2010, 25 de 1 de 2010. Tá vendo aqui, ó? Tá anotado aqui, quase não consegui falar isso ontem. Tá ok? E só depois que as enchentes vieram foi que a gente conseguiu mexer alguma coisa e mesmo assim sofremos aquele impacto. E depois que vem a paralisação do projeto Iguaçu em 2012, basicamente, né? Porque tem negócio de documento, 14, 15, mas já tinha parado as obras, parou em 2012. Aí para as obras do projeto Iguaçu em 2012 por irregularidades, tá? Irregularidade, ó, mexeram no contrato, irregularidade de valores, superfaturamento. Tá? Então a gente não teve um ex-governador preso à toa, a gente não teve donos de empreiteira presos à toa, não foi isso que aconteceu, tá? Então, por causa daquelas irregularidades, o contrato foi barrado pelo TCE, pelo TCU e ficou engavetado. Aí entra mais uma vez a vontade política, a pressão dos vereadores, deputados, senadores, governador em fazer a coisa tirar do papel. Só que a coisa ficou parada. Ficou parada. Aí você sabe o que aconteceu? Sucateou tudo que o Projeto Iguaçu tinha feito na primeira fase. A estação de bombeamento a gente já estava denunciando que estava tudo parado, tudo quebrado. Fizemos uma matéria em 2020, já falei isso várias vezes, poxa. Eu fico cansado às vezes de ficar sendo repetitivo. Né? Desculpa. Né? Fizemos uma matéria em 2020 denunciando isso. Fui procurado por vários jornais, fizemos a denúncia, que já tinha 8 anos que estava tudo parado, tudo quebrado, descaso total. Ninguém fez nada. Aí sabe quanto que o governo acordou? Vai lembrando quem passou pelo governo nessa época, tá? Em quem você votou nessa época aí. Se ele não falou nada, é complicado, né? Mas vai pensando aí. Então, quando chega em 2024, que a gente sofreu aquela enchente, que segundo os especialistas, né, foi uma chuva torrencial de 100 anos, né, uma chuva recorrente, ou seja, corre e ocorre de novo, né, uma chuva de 100 anos, a gente ficou debaixo d'água de novo e tomamos aquele prejuízo. Aí eles só se ligaram, né, que a estação estava parada. Quando precisou que foi ligar, só tinha uma bomba que estava funcionando. Das 5, só uma funcionando, 4 estava completamente deteriorada, abandonada. E as áreas de inundação, né, que foi escavada, que foi tirada das famílias, completamente ocupadas novamente, porque não houve nenhum tipo de fiscalização. Entendeu? Não houve nenhum tipo de acompanhamento. Pelo contrário, como já falei várias vezes, pegaram parte da área de inundação, né, que tinha retirado as famílias, que era para coibir, na verdade, as novas invasões naquele local. Sabe o que eles fizeram? Asfaltaram as ruas. Tá pedindo o quê? Pô, facilitou o acesso das pessoas para irem morar naquele lugar. E agora, se você der uma voltinha pelo Parque Amorim, né, por essa região, você vai ver tomado de novas construções, porque eles não coibiram as novas invasões. Entendeu? Então, a participação do controle social é primordial dentro desse processo. Tá legal? Nós vamos aguardar as próximas etapas, vamos estar estudando a documentação dessa fase em Belford Roxo e também da fase em Duque de Caxias. A gente disponibilizou no nosso canal do blog do Lote 15, né? Lá, né, o diagnóstico que o INEA está fazendo, esse diagnóstico que tem que ser apresentado à Caixa Econômica, que tem que ser apresentado ao governo do Estado, né, ao Ministério, esse diagnóstico é um levantamento sobre os problemas do bairro hoje, sobre o que aconteceu, ou seja, é primordial, né, que isso seja compartilhado com os moradores. Se você é uma liderança, compartilha lá, vai lá no nosso blog, compartilha a matéria, porque lá tem os links,
E está falando como você, te orientando como que você vai preencher esse formulário. Porque esse formulário, ele tem que ser preenchido segundo o pessoal da coordenação do Projeto Iguaçu, até dia 23 agora, tem mais 3 dias só, para poder entregar esse formulário. Então eu peço a vocês que vão lá, entre lá na matéria, lá, entre no link, preencha esse formulário, passa para os seus parentes, porque lá vocês vão estar falando onde que encheu, o que não encheu, qual foi o problema, o que você acha que deve acontecer, aonde foi a falha, né, tudo você pode opinar lá e isso vai interferir no processo e no projeto. Tá? Eu vou ficar por aqui, né, que eu acho que as informações principais a gente já passou, foi dado o recado. Quem não viu o começo da live, como eu falei, eu vou disponibilizar ela tanto aqui no Facebook, vai ficar os 30 dias, mas nós vamos salvar ela no nosso canal do YouTube, do blog do Lote 15, canal 2, e do canal do Controle Social do Projeto Iguaçu também. Você vai poder ver essa live lá depois, se você quiser também. E se você quiser deixar a sua participação, sua curtida, seu comentário, a sua proposta, a sua sugestão, o seu agradecimento, como o Rivaldo e outros amigos fizeram aqui, fica à vontade, a gente só tem a agradecer. E mais uma vez lembrando que nós não estamos aqui por vaidade, nós não estamos aqui para marcar ponto, nós não estamos ganhando nenhum centavo para estar aqui, tá ok? É um trabalho voluntário, o trabalho do controle social do Projeto Iguaçu. Foi como eu falei, eu tenho um histórico no movimento social, sou filho de diretores da Associação de Moradores do Parque Amorim, né? Sou filho de pessoas que fazem parte da pastoral da Igreja Católica, do movimento de ajuda da população. Tá? Sou uma pessoa também que trabalha no movimento religioso também, e a gente está articulando aqui na nossa região, no Lote 15, no Parque Amorim. Na verdade, a gente quer dar a nossa contribuição pela experiência que a gente passou antes e está interferindo no processo de forma que possa promover políticas públicas que possam realmente contribuir mais com a vida da população. E não a gente ter que passar pelo desgaste, pela humilhação, né, pela vergonha que a gente passou no ano passado para enfrentar fila para receber um benefício que nunca veio, para enfrentar fila para fazer um cadastro para uma cesta básica que nunca veio, para um kit de limpeza que nunca veio, ou seja, nunca veio nada. A maior parte da população sofreu um perrengue desgraçado, ainda está sofrendo, estamos sujeitos às mudanças climáticas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a gente está vendo a natureza descontrolada para tudo quanto é canto, e eu estou avisando isso direto. Então, quando der ruim, eu já falei para eles, eu quero ver o que vocês vão dar de desculpa. Porque é um projeto orçado em quase 2 bilhões, certo? Que nessa fase vai fazer 160 milhões em obra apenas. Então vamos ver o que vai acontecer. Vocês não incluíram um monte de coisa que era necessário incluir, que está no escopo do projeto executivo do projeto Iguaçu. Vocês não incluíram. Em alguns locais estão fazendo obra da cabeça. Quando der o resultado errado, a própria população que está batendo palma para vocês hoje e que está lá, isso aí, vai com tudo, tamo junto. Essa mesma população vai massacrar você prefeito, vai massacrar você presidente, vai massacrar você deputado, vai acusar você vereador de omissão. Tá? Então o alerta fica dado aqui. Eu espero não ter ofendido ninguém, que não é a minha intenção, pelo contrário, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho, né, que não é da minha cabeça também não, e a gente está tentando fazer a nossa parte. Muito obrigado e até a próxima live. E continue acompanhando as nossas redes sociais. Forte abraço, galera. Tamo junto. Em alguns locais estão fazendo obra da cabeça. Quando der o resultado errado, a própria população que está batendo palma